Hoje é o dia mais feliz da minha vida porque estamos gravando o primeiro estudo de 2022. Que seja um ano bom para todos, dê muito estudo, que o canal continue. A gente já está terminando o Livro dos Espíritos, mas se Deus quiser, vamos seguir fazendo outros estudos da codificação do Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, eu acredito que vamos estudar também. E falando sobre o futuro, né, 2022, muito se fala às vezes de previsões para o futuro, né? E é justamente o tema de hoje, sobre o conhecimento do futuro. Aí o Kardec pergunta: o futuro pode ser revelado ao homem? A resposta é: em princípio, o futuro lhe é oculto, e não é senão em casos raros e excepcionais que Deus permite a sua revelação. Kardec pergunta: com que objetivo o futuro está oculto ao homem? Né? Resposta: se o homem conhecesse o futuro, ele negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, né? Então, a gente sabendo que o futuro vai acontecer, a gente ia, digamos assim, vou dar um exemplo. Ah, eu vou fazer um concurso. Ah, eu sei que eu vou passar, então eu não vou estudar, entendeu? Eu não vou estudar porque eu sei que eu vou passar, né? Então, por isso que o futuro é ocultado da gente. Pergunta: visto que é útil que o futuro seja desconhecido, por que Deus, então, em algumas vezes permite a sua revelação, né? Aí os espíritos respondem: ele o permite quando esse conhecimento prévio, né, deve facilitar a realização de alguma coisa no lugar de dificultá-la, obrigando a agir de modo diverso do que se faria sem esse conhecimento. Aliás, frequentemente é uma prova. Então, né, conhecer o futuro é em casos raros e excepcionais que Deus dá essa possibilidade. Até outras religiões, né, os evangélicos acreditam, mas claro, eles têm a denominação deles, né, acreditam que são os profetas, através do Espírito Santo, que podem prever o futuro em alguns casos, entendeu? Então, não é uma coisa da nossa religião. Inúmeras religiões acreditam nisso, cada um da sua maneira, da sua forma, né? Visto que Deus sabe tudo, sabe igualmente, um homem, ele deve ou não sucumbir em uma prova. Por conseguinte, né, qual a necessidade dessa prova, visto que ele não pode ensinar nada a Deus? Sim, né, Deus é perfeito, então Deus não vai aprender nada. Que já não sabia, sofre, né? Ele faz uma pergunta tipo assim: se Deus já sabe, de Deus prever o futuro, ele sabe o que vai acontecer se o Ismael ele vai errar numa prova. Aí a resposta é: tendo o homem a escolha entre o bem e o mal, né? Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Então, mesmo que Deus tenha a nítida exatidão do que vai ser o futuro, ele nos deu livre-arbítrio. E é uma coisa que a gente mesmo, individualmente, pode escolher. Eu não posso escolher pelo outro, mas por mim eu posso escolher, né? Eu tenho esse livre-arbítrio. Tendo Deus colocado a escolha entre o bem e o mal, a prova tem por efeito colocá-lo em luta com a tentação do mal e deixá-lo, né, todo o mérito da resistência. Assim, é entre os homens, por mais capaz que seja um estudante, por mais certeza que se tenha que ele vai triunfar. Imagina alguém no colégio que ele é super bom, sabe tudo, né? Acerta tudo. Não se confere nenhum grau, né? Nenhuma. Ele não vai se formar, não vai passar em alguma prova sem exame. Quer dizer, sem uma prova. Da mesma forma, o juiz não condena o acusado senão por um ato consumado, né? Também fala assim, ó, quanto mais se reflita sobre as consequências que realizariam, né, para que o homem tivesse conhecimento do futuro, mais se vê quanto a providência foi sábia em ocultá-la. A certeza de que um acontecimento feliz ia mergulhar ele, né, numa espécie de paralisia. Aí fala: o conhecimento de todos os incidentes do caminho diminuiria a iniciativa dele e o uso de todo o seu livre-arbítrio. Então fala sobre isso, né? Que a gente tem o livre-arbítrio. Então, se você for para pensar, Deus sabe o futuro, né? Ele sabe todas as nossas potencialidades. Mas a gente tem, Deus também nos deu livre-arbítrio. Então, mesmo aquela pessoa que, eu vou dar um exemplo bom e ruim, mas aquela pessoa que é super boa ou que é super ruim, né? Os espíritos têm certeza que ela vai fracassar, digamos assim, porque tudo indica. Mas no último segundo ela pode passar na prova. E aquela pessoa, às vezes, que tem a vida inteiramente reta, em algum momento, por uma ganância, mudam e caem na prova. Então é isso que está falando. Mesmo que você saiba que aquela pessoa, não, aquela pessoa ali, ela no colégio, ela sempre foi muito bem, você tem que aplicar uma prova real para ela, para poder testar e para dizer, não, ela, de fato, ela tá apta. Não, ela tem paciência, ela não tem paciência, né? Porque às vezes a pessoa, ela... A gente tem relatos, eu não vou lembrar aqui, mas de um livro que, eu não lembro quem era, acho que era um rei, alguma coisa assim. Eu não lembro. Mas eu sei que
deram uma missão para um espírito, né? Vou dar um exemplo, o Ismael. É só um exemplo, né? Porque no meu caso tá mais pro contrário, né? Tá mais pra decepcionar do que pra fazer um... Mas aí o espírito, ele tinha um número X de coisas pra fazer, coisas boas, né? A gente sabe que a gente tem a nossa programação, ele tinha muitas coisas boas pra fazer, mas geralmente a gente sabe que nós, como encarnados, a gente não cumpre nem metade do que a gente promete, né? A gente cumpre só uma parcela. Mas esse espírito, ele quando encarnado, ele se dedicou tanto, que o próprio anjo da guarda dele se assustou e tiveram que pedir outros espíritos para ajudar, porque o anjo da guarda dele não teve capacidade, porque ele, em vez de fazer uma coisa boa que ele tinha que fazer, ele fez 10, 15 e foi aumentando e aumentando. Então nem o anjo da guarda, que é um espírito que a gente sabe que é mais evoluído que nós, estava tão preparado para aquele salto que ele deu. Ele deu um salto na evolução. Aí você vai imaginar, né? Não, aquilo ali estava programado, mas não, porque nem o anjo da guarda dele, os espíritos, sabiam, porque a gente tem o nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio é o que muda o futuro, né? Então a gente não pode ficar preso nessas questões, porque, de certa forma, como a gente sabe que tem as tendências de certas coisas acontecerem, né, que a gente chama de destino, a gente sabe que a gente pode mudar o destino. A gente fez 2 estudos sobre isso, né? 2 estudos anteriores, tá no Spotify, no YouTube, para quem quiser assistir, que fala justamente sobre isso. A gente tem o nosso livre-arbítrio, então a gente que vai escolher. Imagina esse espírito. Esperavam, né? Os próprios espíritos, os espíritos evoluídos, esperavam que ele ia fazer uma coisa assim desse tamanho. E ele fez algo imenso, gigantesco, em que a evolução dele pulou inúmeros séculos e séculos por causa dele. Então a gente tem a nossa chance de hoje resolver mudar e dar um salto na nossa evolução. Basta a gente querer. Mesmo que ninguém confie na gente, ou então mesmo que muita gente confie na gente, depende de nós. De nós, internamente, querer dar esse salto na evolução. E é isso, um grande abraço e fiquem com Deus. Olhem aqui. Tá começando a chuva, né?